Informações, referências e viradas completamente inesperadas no episódio que apresentou exatamente aquilo que se espera de uma série como a do Demolidor. E a gente vai falar sobre o episódio 8 de Demolidor Renascido agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu só queria lembrar você que nós estamos no mês da Páscoa, época daquelas surpresas clássicas, né, que vem ali dentro dos ovinhos de chocolate e que enchem o seu coração de alegria e contentamento. Infelizmente, porém, a Páscoa não livra você do perigo de outras surpresas que não são nada agradáveis, né, como vírus, hackers e malwares que aparecem ali quando você clica em um link suspeito ou usa uma rede que não tem proteção. Nem todo chocolate do mundo pode livrar você do gosto amargo desse tipo de surpresa. É por isso que nessa Páscoa, além de chocolate, você merece tranquilidade digital. E nesse assunto, eu só confio no Surfshark, o serviço de VPN que eu uso em todos os meus dispositivos, cara, todos mesmo. O Surfshark protege os seus dados online e torna você invisível para todas as armadilhas online. Usando o Surfshark, você pode acessar tranquilamente aquelas redes Wi-Fi públicas, né, totalmente de boas. Você também pode acessar sites e conteúdos do mundo todo que não estão disponíveis no Brasil, isso sem restrições. E você ainda tem o Surfshark One, que é um serviço de monitoramento em tempo real que avisa você imediatamente quando alguma informação, como a sua senha, ID ou número de cartão de crédito aparecerem em algum site suspeito. Assim, e se você não estiver satisfeito depois de testar o Surfshark por 30 dias, o que é altamente improvável, eles devolvem o seu dinheiro. Cara, os criminosos virtuais estão sempre ali criando novas formas de capturar os seus dados e as suas senhas, e é por isso que você precisa de um tipo de proteção que se adapte a cada nova ameaça. Mas o melhor de tudo nesse caso aqui, se você acessar o Surfshark pelo meu link, surfshark.com/cunha, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, além de um descontão de pai para filho, você ainda ganha 4 meses extras de Surfshark. Então deixa surpresas ruins pra hora de ver os preços ali dos ovos de chocolate no supermercado, cara. Você merece tranquilidade na sua vida online, com alguém que mantenha ela segura e privada. Valeu pela parceria, Surfshark. Muito bem. Cara, esse episódio de Demolidor Renascido não poderia ter começado de uma forma melhor, porque nós temos finalmente a volta do queridíssimo Benjamin Poindexter. O mercenário é um personagem que foi ganhando várias camadas ao longo lá da terceira temporada, né, da Netflix, e se tornou uma figura extremamente interessante. Bom, começando bem do comecinho mesmo, na abertura do episódio, já na primeira cena, nós temos a imagem toda azulada e uma rosa azul aparecendo ali na frente da cela em que o Benjamin foi colocado, né? É interessante notar que a rosa inicia de cabeça para baixo enquanto a câmera vai rodando, e esse já é um sinal de alerta simbólico, né? Em primeiro lugar, porque se conecta diretamente com a imagem do final do episódio, em que o Matt aparece também de cabeça para baixo, só que com a cena toda avermelhada. Isso não é apenas um contraste, né? O azul funciona como um presságio, uma espécie de acorde visual, por assim dizer, indicando que o mercenário está prestes a retornar. E o fato da luz ser azulada se conecta diretamente com o visual clássico do mercenário dos quadrinhos, né? Aquele uniforme azul e branco que contrasta totalmente com o vermelho mais vibrante ali do Demolidor. Isso não é coincidência, né? É uma construção visual. A série já vem fazendo isso desde o episódio de estreia, com o Poindexter ali usando aquela balaclava azul, as luvas com os alvos estampados, quase um uniforme improvisado. E agora, nesse episódio 8, o uso da iluminação azul nas cenas dele é uma forma mais sutil, mas igualmente poderosa, diga-se de passagem, de evidenciar a volta do personagem, né? Como se ele fosse um negativo do Demolidor. Depois de ser colocado na prisão pelo demônio de Hell's Kitchen, ele passou a cumprir pena através do regime de SA, supervisão aprimorada. E é muito oportuno que a gente fale sobre isso, cara, na medida em que indivíduos aprimorados começaram a pipocar por toda parte nos Estados Unidos, obviamente o sistema penitenciário precisou se adequar a essa nova situação, né? Criando protocolos especiais. Assim, indivíduos aprimorados precisam ter supervisão aprimorada. A gente já conhece a Balsa, que apareceu em alguns filmes e séries do MCU, né? A prisão mais famosa da Marvel até agora. Ela fica localizada no meio do Oceano Atlântico e é uma instalação de segurança máxima usada para manter presos super-humanos dos mais variados tipos. Pois a gente também tem a prisão Supermax, lá do Departamento de Controle de Danos, que é uma prisão federal de segurança máxima na Califórnia, que apareceu em Mulher Hulk, se você se lembra, né? Ela é uma adaptação dos quadrinhos nos quais essa instalação servia para deter indivíduos aprimorados especificamente por radiação gama. Tá, tudo bem, cara, mas o mercenário não é apenas um cara comum que simplesmente calhou de ter uma pontaria que é incrivelmente perfeita? Pois é, ele era, né? Pelo menos até o final da terceira temporada, quando o Dr. Kenji Oyama enxertou na coluna vertebral do vivente o metal conhecido como Cogmium, que é uma liga de metal que existe nos quadrinhos da Marvel, mas não é tão famoso, né, quanto o Adamantium, que foi o metal aplicado no personagem ali nos quadrinhos.
A partir desse momento, o sujeito que já tinha ali um poder praticamente sobrenatural, né, se tornou efetivamente um indivíduo aprimorado. Quer dizer, um cara que cai de um prédio do jeito que ele caiu lá no episódio 1 e sobrevive, não tem nada de comum. O grande lance é que, por ordem do prefeito Fisk, o Benjamin foi transferido ali pra ala dos presos comuns, cara. E isso é um problema pra ele, porque, como você deve se lembrar, né, antes de se tornar um assassino de aluguel cruel, o Benjamin era um agente do FBI e um dos guardas que colocam ele ali junto com os demais presos faz questão de chamar ele em alto e bom tom de agente Poindexter, pra que todo mundo saiba que ele é um ex-policial. Ou seja, a sentença de morte do cara acabou de ser assinada. É por isso que ele chama o Matt ali pra ter um tete-a-tete, né, conversar um pouquinho mais adiante. Bom, o que importa pra mim e pra você é que ele consegue fugir pra trazer mais uma vez o caos pras vidas da boa gente de Nova York. E é só mais pro final do episódio, quando o Benjamin tá ali na enfermaria, que a gente finalmente entende aquele rompante de ódio do Matt durante o encontro dos dois na prisão, né? Porque na hora, vai dizer que não parece um exagero ali vindo de alguém que é tão controlado quanto o Matt Murdock, né? O Benjamin nem tinha falado nada demais pra ele bater com a cabeça do cara na mesa. O que acontece é que o mercenário deixou claro que só ajudaria a provar a culpa do prefeito Fisk pela morte do Fogg se ele estivesse solto, mas o Matt não tem como soltar ele, obviamente, né? Pelo menos não de uma forma legal. Assim, ele bateu com a cara do Benjamin na mesa com força suficiente pra quebrar os dentes do cara, porque ele sabia que pro mercenário um único dente é mais do que suficiente pra fazer o trabalho. E antes que você me pergunte, sim, cara, uma coisa parecida também já aconteceu nos quadrinhos. Em Bullseye Greatest Hits, um mercenário acabou se estranhando com um cidadão chamado Hoskins, que deu um soco na cara do vilão, né? O problema é que esse soco arrancou ali um dente do mercenário e assim prontamente o vilão conseguiu cuspir de volta o dente na cabeça do Hoskins como se fosse uma bala. E isso lembra também uma ocasião totalmente tosca dos quadrinhos em que o Gavião Arqueiro lá do universo Ultimate arrancou as próprias unhas, cara, pra usar como armas. Aquela versão Ultimate do Gavião Arqueiro era muito doida, cara, então não foi surpresa ver o cara matar todos aqueles lacaios rapidamente. Mesmo assim, né, cara, usar os dentes e as unhas pra fazer o trabalho é uma coisa absolutamente brutal. Enfim, é por isso também que, mesmo depois de ter a cara amassada ali numa mesa antes de ser levado embora, o Benjamin diz: valeu, advogado. Apesar de não parecer, o Matt tinha acabado de aceitar o pacto com ele. A única coisa em toda essa história, velho, que me soou um pouco estranha foi o fato de que o Matt certamente sabe que pra fugir o mercenário vai deixar pra trás um rastro de corpos, não apenas de prisioneiros, mas talvez até mesmo de guardas, né? É estranho que ele tenha aceitado esse preço. Veja bem, as únicas duas pessoas que o vilão matou pra fugir efetivamente foram um policial e um médico, né? Então essas mortes também estão nas costas do Matt. Agora, não me parece o tipo de preço que o Demolidor aceitaria pagar. Eu acho que isso foi uma babada ali dos roteiristas nesse caso. Ou eu estou redondamente enganado também, e o Matt realmente teve uma reação extrema por conta das coisas que o Benjamin disse e partiu para agressão física, né? Isso foi uma armação do Benjamin ali para ser agredido e ir pra enfermaria. Na verdade, cara, agora que eu disse isso em voz alta, parece ser o mais provável. O grande lance aqui não foi o prefeito quem contratou o mercenário no final das contas, né? A Josie serve ali pro Matt e pro Cherry o mesmo drink que o Fogg tomou antes de morrer, o Melvins, mas aquilo não foi um drink qualquer, né? O Matt e o Fogg só bebiam Melvins quando eles ganhavam um caso. A revelação então é muito dolorosa. O Fogg estava comemorando antes da hora uma vitória que ele dava por certa, e alguém quis acabar com ele antes dessa vitória. Então não foi um ato de vingança pessoal do mercenário ali, uma coisa de doido, foi um acordo de negócios. Por isso o Matt aceita o convite e visita o mercenário na prisão, né, para tentar arrancar a verdade. Então tudo isso se conecta ao Benny, aquele cliente lá do Fogg no primeiro episódio de Born Again, né? O caso dele estava ligado ao porto de Red Hook, onde se concentraram os esforços da campanha do Wilson Fisk, assim como o projeto para reerguer o império criminoso do Rei do Crime. Então se o Fogg ganhasse aquele caso, tudo ia vir abaixo. Mas aqui vem a grande reviravolta, cara. Não foi o Wilson quem mandou matar o Fogg, né? Foi a Vanessa. Ela contratou o mercenário para matar o Benny e o Fogg, escondendo esses assassinatos no meio das mortes de várias outras pessoas para fazer parecer um massacre aleatório. Não dá pra dizer que não foi um bom plano, né? E é por isso que após ser alertada de que o mercenário escapou da prisão ali no meio do baile, a Vanessa diz pro Wilson que tem mais um segredo a confessar. E aqui a gente tem mais um detalhe que é muito interessante, cara. Lembra que a gente viu que quem mandou o Benjamin ali pra ala dos presos comuns foi o Wilson? Pois é, se ele não mandou matar o Fogg, mas mesmo assim resolveu que seria um bom negócio matar o mercenário, que já estava preso de qualquer forma, né? Isso pode significar que ele já sabia que a Vanessa tinha sido a mandante do crime, então ele já sabia o que a Vanessa ia contar pra ele. Nesse momento, o Matt escuta o coração da moça acelerar e percebe que foi a Vanessa quem mandou matar o Fogg e não o Wilson. Nem o Matt, nem a gente tinha até esse momento atentado pro fato de que a Vanessa era responsável pelos negócios criminosos do Wilson Fisk enquanto ele estava fora, né?
antes do episódio 1. Então é óbvio que só pode ter sido ela quem contratou o mercenário, o rei do crime estava se recuperando. Mas antes que o Matt possa obter uma resposta da Vanessa, o Benjamin aparece para fazer a festa pegar fogo. O interessante é que nem o próprio Benjamin sabe que foi a Vanessa quem contratou ele, né? É por isso que ele mira no Wilson ao invés da Vanessa. E aqui a gente tem mais um detalhe visual que é brilhante, né, cara? Você percebeu como a gente começa com o Matt ouvindo todo o salão de baile, né, com a câmera abrindo e mostrando tudo desfocado ali ao redor, para em seguida ir ajustando o foco no som do rifle do Benjamin, enquanto a câmera vai se inclinando para cima e a proporção da tela vai mudando. É muito legal. Depois eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né, cara? O mercenário escapa da prisão e vai direto ali pro baile preto e branco, né, do Wilson Fisk para matar o Wilsinho. É basicamente a mesma coisa que ele fez no final da terceira temporada de Demolidor da Netflix, né, quando ele invadiu e arruinou a recepção do casamento do Wilson e da Vanessa. Pobre rei do crime, cara. O cara não pode dar uma festa sem que esse vacilão apareça para colocar água no chopp. Mas agora a pergunta permanece. Por que Matt Murdock salvou o Wilson Fisk da bala do mercenário? Na verdade, isso é bem simples até, né? Embora fosse bastante apropriado ver o Wilson Fisk ser morto pelo mercenário, o Matt tinha acabado de descobrir que o prefeito Fisk não foi responsável pela morte do Fog Nelson. Pelo menos nesse caso, ele é totalmente inocente. O que ele disse naquele encontro da lanchonete era 100% verdade. Então, embora ele tenha matado muitas outras pessoas, o Matt não poderia deixar ele ser morto por algo que ele não fez. Esse sim é o Demolidor que a gente conhece, né? E não aquele que permite que o mercenário use um dente quebrado para matar gente inocente. Agora, gafanhoto, nós estamos às vésperas de uma verdadeira escalada. Assim que ele se recuperar, o Matt certamente vai ficar em pé de guerra, né? Agora que ele sabe que a Vanessa teve participação, né? Foi a mandante da morte do Fog, o que indiretamente vai colocar ele em conflito com o Wilson. Mas o Wilson sabe que o Matt é o Demolidor, então ele pode colocar toda a força-tarefa especial dele atrás do Homem Sem Medo e atrás de todos com quem o Matt se importa, incluindo a Heather, a Kristen, o Cherry, a Josie, entre outros, né? E como se tudo isso não bastasse, o Demolidor ainda vai ter um mercenário mais ensandecido do que nunca, solto pelas ruas buscando vingança contra Wilson e Vanessa, o que certamente vai ser motivo para provocar o caos na cidade. E nessa hora, você sabe quem vai ter que aparecer para colocar ordem na barca, né? Vai ser o brabo Frank Castle. E já que nós estamos falando tanto da Vanessa, né, a resposta para nossa pergunta da semana passada chegou bem rápido. Até a queridíssima Vanessa estava trabalhando ao lado do marido o tempo todo ao armar aquela arapuca para o Luca. Até rimou. E agora que ela provou que tá do lado do Wilson, né, resta uma última prova de lealdade. Isso vai acontecer no calabouço onde o marido mantém o amante dela preso, né, que por sinal fica em Red Hook, justamente ali no centro do lugar em que o Wilson pretende revitalizar. Olha só a coisa maravilhosa. É uma situação bem complicada, mas o Wilson precisa de uma prova definitiva de que pode contar com a esposa e ela sabe o que pode acontecer se um único indício de dúvida ficar pairando no ar. Então ela enche o Adam de caramelo sem pestanejar e mostra pro Wilson que ela é uma criatura das trevas da mesma forma que ele, que ela é uma igual. E é muito curioso como o último tiro que acerta a cabeça do pobre Adam acaba reproduzindo exatamente o mesmo padrão que o sangue do Wilson Fisk causou na famosa tela O Coelho na Nevasca, né? Depois que o Rei do Crime levou aquela tunda do Demolidor no final da temporada 13. Então, de uma forma bastante simbólica e profundamente perturbadora, a Vanessa acabou de dar pro Rei do Crime uma obra de arte tão cheia de significado quanto aquele quadro. Pra dizer bem a verdade pra você, cara, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o prefeito mandasse arrancar o reboco dessa parede agora pra colocar na sala de casa como uma prova de lealdade da sensibilidade artística da esposa. Vai dizer que não é a cara do Wilson, cara. Ele é um romântico, no final das contas. Voltando ao tema das cores, essa cena da Vanessa e do Wilson vai intercalando, né, com a cena em que o Matt tem uma conversa difícil com a Heather, e você pode notar como, apesar do clima totalmente mórbido, né, desse calabouço em Red Hook, a cena é filmada com cores mais quentes, enquanto que a cena do Matt e da Heather é toda feita em cores mais frias. Isso evidencia como, ao final das duas sequências, o Wilson termina mais próximo da Vanessa, enquanto que o Matt termina mais distante da Heather. Isso é até bastante compreensível, né? A Heather realmente tá começando a sentir o peso de ter atirado numa pessoa, mesmo que essa pessoa fosse um maldito psicopata que merecesse ter ido pro inferno de qualquer forma. O trabalho dela sempre foi ajudar a salvar vidas, mas ela acabou tendo que tirar uma vida. E isso não é uma coisa fácil de processar, né? No início do episódio, ela discute com o Matt sobre o perigo que essas pessoas encapuzadas representam. Mas o que é realmente interessante sobre essa cena é o fato de que o Matt Murdock não sentiu a aproximação do Buck Cashman, velho. Ele foi pego completamente de surpresa por aquela batida na porta. Você chegou a notar como ele fica completamente desnorteado por não ter sentido o Buck se aproximando? Isso me leva a acreditar que talvez os roteiristas da série tenham transferido um dos poderes mais emblemáticos do Muse
pro Bucky. Veja bem, Gafanhoto, nos quadrinhos o corpo do Muse age como um vórtice capaz de absorver todas as informações sensoriais ao redor dele, tornando até mesmo os sentidos aguçados do Demolidor praticamente inúteis. Sendo assim, eu não duvidaria que o Wilson tenha escolhido o Bucky para se tornar o seu novo braço direito, não apenas pela boa pontaria do cara, mas também porque ele descobriu que, de alguma forma, o Bucky tem essa capacidade de naturalmente se camuflar no ambiente, bagunçando até mesmo os sentidos extremamente aguçados de alguém como o Demolidor. Ah, Wilson, esse cara não dá ponto sem nó. Mais tarde, quando o prefeito e a primeira-dama de Nova York são apresentados ali pra festa de gala, a Vanessa tá usando um belíssimo e totalmente elegante vestido vermelho. E esse vermelho não apenas cai muito bem pra Vanessa, mas também representa o sangue do Adam, que agora maculou a alma dela, né? E ela agora assumiu a sua posição ao lado do Wilson como uma criatura feita de trevas, perdida pra sempre pra qualquer tipo de redenção. Como essa é uma festa em preto e branco, esse vestido se sobressai ainda mais, né? Como uma espécie de desafio, uma declaração de que a Vanessa agora tá acima de qualquer tipo de regra estabelecida. Isso sem contar o fato de que Wilson voltou ao seu visual clássico, todo branco, né? O lobo disfarçado sob a pele de cordeiro, o monstro escondido por uma aparência divinal. Quando a gente olha pra ele todo de branco, né? E ela toda de vermelho, é muito fácil perceber como esse homem usa todas as pessoas que ele corrompe pra se sujarem por ele, né? Pra fazer o trabalho sujo por ele, e assim ele pode permanecer limpo. E por falar em trabalho sujo, Wilson começou a colocar as manguinhas de fora, né? E passou a usar tudo que ele tem contra as pessoas endinheiradas de Nova York pra conseguir as doações necessárias pra tirar o seu projeto de revitalização de Red Hook do papel. O primeiro a sofrer o pênalti é o Jack Duquesne, que foi bastante antipático, né, com o prefeito naquela outra festa. Da mesma forma, nesse baile de gala, o marido da Artemis não estava presente e ela, de repente, mudou completamente de atitude, né, não querendo ofender o Wilson. Então, claramente, os caras sequestraram o marido dela, o espancaram tanto que ela decidiu se curvar ao rei do crime. Lembre-se de que essa mesma Artemis foi especialmente rude, especialmente mal educada com o Wilson na outra festa em que eles compareceram, né? Mas agora as coisas mudaram e o vilão tá chantageando todo mundo, inclusive o Jack. A sorte está lançada e o episódio final na semana que vem vai ter que trazer um confronto épico pra fazer jus ao que esse episódio 8 deixou engatilhado. Mas seja qual for o desfecho dessa história, as coisas nunca mais vão ser iguais pro demônio de Hell's Kitchen. Não esquece que tem aquele meu link do Surfshark, surfshark.com/cunha, aqui embaixo pra você ganhar 4 meses adicionais na sua assinatura e seguir navegando tranquilamente na internet sem precisar se preocupar com hackers, vírus e malwares. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer a sua assinatura. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.